Aí! Você me vê? Eu tô te vendo. Ai, Paula, por quê? Não sei. Não faço a menor. É a primeira. Eu sou virgem nesse assunto. Eu acabei de chegar. Eu não faço a menor ideia do Ô, que houve. gente, eu tô embaixo, mas eu que vou conduzir a live. A Paula, ela tá em cima porque ela é estrela hoje, entendeu? Paula, seja bem-vinda ao Canadá! Obrigada, Bem, a Paula Thaís. não continua a mesma cara, não continua a mesma coisa. Mesma coisa. A gente tava chegando a essa conclusão, a gente se conhece desde quando a gente tinha o quê? Que 5 anos, Paula? 5 anos. Tem festinha de aniversário minha com foto. Gente, eu, você, Ana Maria e a turminha toda abraçada. Depois, você me manda essa foto, por favor? Vou compartilhar. Vou compartilhar. Gente, obrigada a todo mundo que voltou para a live. Bom, Bom, vamos começar a live. Ô, Paula, depois putz, você não vai ter como gravar essa live, né? Você acha que já está gravado? Você consegue salvar automático? Tem alguma coisa que eu faço agora ou é depois que ela termina? Ai, caramba. Senão a gente vai perder essa live. Depois que ela terminar, eu posso enviar para você. Eu não sei se ela fica salva ou não. Ela terminou, ela terminou. Não, eu acho que vai aparecer para você salvar, mas de alguma maneira você tinha que ter feito esse setup aí antes, eu acho. Não sei se o seu coisa tá certo, mas aí agora também não vai dar tempo. É, Bom, vamos vamos lá. carpe diem, vamos viver o momento. Exatamente. Nada é por acaso. A gente começou na hora que tinha que começar, do jeito que tinha que ser, né? Então vamos. Gente, pois é. E aí, quem tá aqui já avisa a galera, avisa todo mundo que tá. Salva normalmente, depois a gente salva. Tá? Se aparecer para você salvar, você salva, nem que seja no seu celular. Depois você me manda e aí Ok, a gente resolve. Bom, tá bom. gente, sejam todos muito bem-vindos aqui no Lepinar e no Saia da Toca com Carly. Então, Saia da Toca, Que esse delícia. canal para a gente sair da nossa zona de conforto, ouvir opiniões, ideias, conversas, às vezes até diferentes, né, daquilo que a gente acredita. O Saia da Toca também é um canal de educação, né, Ale? É um canal de educação, então a gente vai falar de muito estudo. Vocês vão ver o quanto que a Paula estudou, né? Porque vocês acham, uma chefe, cozinhar. Estuda muito, gente. Comida é química, é a combinação perfeita. Ainda mais a Paula, que trabalha com massas, que trabalha com pão. É assim, é balança, é peso, é o fermento, é a temperatura. É uma combinação de fatores físicos que, É, se você não tiver estudo, dedicação, tentativa e erro, a gente não vai para lugar nenhum. E é isso que eu proponho aqui no Saia da Toca. Mas quem é Paula, além de ser minha amiga de infância querida, né? Bom, a Paula, ela fez graduação em hotelaria, né, pelo Senac, em Campos do Jordão, em 2001. E olha só, vim para o Canadá e estudei gerenciamento de hospitalidade também. Depois fez MBA em gestão empresarial pelo UNIP em 2010. Fez outro MBA de gestão de projetos pela FGV. E ela falou assim, gente, não, eu vou mudar de vida, I'm gonna change careers. E foi para a Austrália, Sydney, estudou na Le Cordon Bleu e fez a graduação. O que que não, LCB é Le Cordon Bleu, né? Em isso. patisserie. Ou seja, patisserie é essa área, né, da culinária, da gastronomia, que trabalha realmente. Eu não sei se, estou sendo leiga, eu não sei se são só massas, porque eu vi que você também Então, tem a sua especialidade em chocolaterie. então, porque na verdade patisserie, quando a gente fala em patisserie internacionalmente falando, é como se fosse o tradução de padaria. Na padaria a gente tem o quê? A gente tem a confeitaria, a gente tem o pão e a gente Confeitaria. tem o chocolate. A gente tem as três coisas, né? Então, na verdade, o patisserie envolve essas três vertentes, né? Que é chocolate, pão e a parte de confeitaria. Entendi. E aí ela fala, destaca-se em habilidades de patisserie francês, boulangerie, que é a parte de pães, e chocolaterie. Variedade de massas, pães, bolos, doces, chocolates e
chocolates e pastelaria de cozinha internacional, incluindo massa folhada, fermentação. A gente vai falar bastante de fermentação hoje, né? Fermentação É. natural e alta confeitaria. A minha boca já está assim, eu já estou salivando. Já estou Ainda aguada. mais essa hora, né? Pois é, ou seja, gente, a Paula trabalhou, estudou muito, trabalhou muito, ou seja, desde 2001, apesar de ser em hotelaria, ela, né, estava sempre envolvida aí nesse meio, deve ter trabalhado muito em cozinha, sabe como é essa loucura, e hoje ela é idealizadora e fundadora do Lepinar, né, por isso que ela entrou com o Lepinar Oficial, que é a empresa dela, ainda a Paula é empresária, gente. Oi, Ai, tudo bem? Que Ai, delícia! gente, olha, várias amigas de infância aqui. E aí, E Paula, você? a pergunta que eu te faço, e como eu falei, né, que é um canal de educação, gente, eu falo muito mesmo no começo, mas daqui a pouco eu vou parar, vou deixar só com a Paula. Paula, eu sempre trago artigos científicos porque eu acho que a galera tem que estudar. E os artigos são os assuntos mais atuais. Então, eu peguei um Exato. artigo de 2020 de uma revista suíça chamada Healthcare. E o título do artigo é o seguinte, e olha, gente, vocês participem, viu? Mande perguntas aqui nesse pontinho de interrogação, porque o Por título é o favor. seguinte: a dieta gluten-free, né? Que é a dieta sem glúten, para o manejo de doenças para não celíacos. Os dois lados, quer dizer, eu falei sem entonação, né? A dieta gluten-free para manejo de doenças não celíacas, os dois lados da moeda. Ou seja, tem as suas Exato. vantagens e tem as suas desvantagens. Aí, enfim, o artigo fala muitas coisas boas sobre a dieta gluten free, porque ela realmente ela é fundamental para as pessoas que têm doença, intolerância, sei lá o quê, né, alergia ao glúten, realmente não podem entrar em contato. Mas tem pessoas que não tem nada contra o glúten e começou essa moda de que tem que tirar o glúten porque o glúten engorda. Eu falo, da onde? Porque tem glúten até na aveia. A aveia é ótimo para, né, para quem está fazendo dieta. Aí tem uma parte aqui na conclusão que fala assim, que no entanto, né, ele fala um monte de coisa de benefícios da dieta gluten free, e ele fala assim, no entanto, a aderência à dieta gluten free, que é estritamente necessária para sujeitos celíacos, indivíduos celíacos, determinam deficiências nutricionais, bem como aumentam o risco da ingestão excessiva de gorduras e carboidratos. Ou seja, quem tira o glúten porque não quer engordar, come mais gordura e carboidrato. E o carboidrato e a gordura, eu sou amiga da gordura, também sou amiga do carboidrato. Então, quer dizer, esses são os dois lados da moeda. Então, Paulo, eu te pergunto, com toda a sua experiência, com tudo que você tem de conhecimento, o pão, o nosso pãozinho de cada dia, ele é de fato o vilão da dieta, do ganho de calorias, assim como o glúten? Então, embasada aqui naquilo que eu acredito, mas no que você acabou de colocar, né, onde a gente precisa buscar embasamento científico, né, de estudos que têm sido feitos, porque existe o famoso trend, uma hora a banha é vilão, outra hora a manteiga é vilão, outra hora, né, e assim segue, daqui a pouco tudo, né, retorna e a gente volta a consumir porque já não é mais vilão, porque a margarina veio a ser vilão e a manteiga virou mocinha, né? Então, na questão do glúten, não, eu não acredito assim que ele seja vilão. Até porque, falando de artigo científico, eu também estou com um artigo aqui de Harvard dizendo que a ausência do glúten na sua dieta, se você é uma pessoa saudável e não tem nenhum tipo, porque na verdade existem vários tipos, né, de intolerância. Você pode ser intolerante ao glúten, ou ao trigo, ou alergia ao glúten ou ao trigo. Alergia é algo mais severo, né? Deixando claro aqui que eu não sou nutricionista, mas eu precisei me aprofundar no assunto, como eu trabalho com o alimento, eu também pesquiso muito para poder passar essa informação, porque muitas vezes os clientes chegam até mim sem saber direito. Eu posso trigo, não posso glúten, eu posso leite, não posso lactose e a caseína. Então, assim, a gente precisa se aprofundar para tentar entender o que está Certo. acontecendo, né?
Uhum. E esse artigo fala isso. Ele diz que, aqui, ó, é, você pode desenvolver diabetes, isso é um estudo de Harvard, da área de saúde de Harvard, tá? Dizendo que a gente pode desenvolver diabetes e doenças cardíacas se a gente elimina o glúten, porque vai faltar nutrientes e outras fibras que estão presentes nas gramíneas que tem o trigo, a cevada, entre outras farinhas que tem o glúten. Então, assim, se você é uma pessoa saudável, não tem nenhum tipo de intolerância ou restrição, você não precisa excluir o glúten. O problema não é o glúten, o problema é o carboidrato, né? É o carboidrato em excesso que faz a gente engordar. É o carboidrato só de farinha branca que tem alto índice glicêmico, que dá os picos de insulina, né? E tudo isso faz com que a gente tenha um pico de energia maior e aí a gente acumula mais gordura se a gente não gasta, né? Tanto que Certo. alimentos de baixo índice calóricos são usados por atletas de alta performance, eles comem macarrão, eles comem de farinha branca para poder ter essa energia pronta, né, para o treino. Ou Então, seja, não dá para viver sem carboidrato. Você usou um termo muito importante, o excesso. A gente está falando o de balanço, excesso, de equilíbrio. como o excesso de qualquer alimento, né? Qualquer alimento que a gente consuma em excesso, ele vai sobrecarregar o organismo, né? O carboidrato, ele acaba sendo vilão, porque é um queridinho por todo mundo gosta de um pãozinho, e quem consegue comer só um pedacinho de pão, né? A gente sempre quer mais um pedacinho. Esse E que é é o aquela problema. comida que abraça, que acolhe. Exatamente. Então, assim, na verdade, a pessoa que tem intolerância, né, ao glúten, ela vai ter, sim, disfunção no trato intestinal, ela não vai, o organismo dela não vai absorver os nutrientes da forma correta. Então, tem uma série de consequências que podem vir a se tornar muito graves para quem tem esse tipo de intolerância ou alergia, né? O glúten, tem estudos que também mostram que pessoas com crianças, né, pessoas com autismo, se você elimina o glúten da dieta, você tem uma melhora dos sintomas. Mas não há nada muito comprovado. Já tem estudos novos também falando que não muda, altera os sintomas, né, ajuda no sintoma, mas não altera o comportamento, né? Já no caso, por exemplo, de epilepsia, ele é recomendado para pessoas com alto grau de crises, né, de epilepsia. O glúten? Porque se a pessoa elimina, ele tem uma baixa, né, no número de frequência com que acontecem as crises. Isso já é provado também, né? Nossa, que Então, assim, legal, não sabia. então, não é só. E doenças autoimunes, por exemplo, o celíaco, a doença celíaca é uma doença autoimune, entre outras. Também, o Sim. glúten também pode agravar algumas doenças autoimunes, né? Acho que um nutricionista vai poder falar, né, com mais propriedade disso, mas esses são os fatores, assim, quando a gente fala que o glúten ele é vilão para as pessoas que vivem nessas condições, não para as pessoas que Sim. são saudáveis e não têm intolerância, né? Você comer um pão com glúten e um pão sem glúten, teoricamente a caloria é a mesma coisa, né? Se você não coloca no sem glúten ou no com glúten farinhas integrais ou de alto valor nutricional, elas por elas é carboidrato por carboidrato, né? Certo. Então, Não existem é isso que alguns. faz a diferença. É, tem muita gente, tem muitos estudos acontecendo dizendo que há um processo inflamatório gerado pelo glúten, mas buscando essas instituições sérias que fazem estudos, pesquisas científicas sobre o assunto, para quem não tem, né, nenhum tipo de restrição ou condição especial, não há problema no consumo do glúten, Bom, né? agora, assim, para entender, eu não sei muito. A gente tá falando aqui glúten, glúten, eu sei que meu pai, minha mãe estão aqui. O que que é o glúten?
Porque assim, tem o O trigo, glúten, tem proteína. O que que é a proteína do trigo? O que que é o trigo? O que que é o glúten? na verdade, assim, o trigo é uma gramínea, como a cevada, né, entre outros grãos. O glúten é uma proteína que contém dentro do trigo, dentro da cevada e dentro de outras gramíneas. Então, por exemplo, tem pessoas que não são, se uma pessoa que é intolerante ao glúten, ela pode não ser a cevada, porque o glúten tem na cevada, que também é uma gramínea, mas não tem o trigo. E pode, agora pode ter uma pessoa que pode ser intolerante ao trigo e ao glúten, mas ela não necessariamente é intolerante às duas coisas. Tem cliente que chega para mim e fala assim, eu sou intolerante ao trigo, mas o glúten está dentro do trigo. Entendi. É meio capcioso tentar entender isso, porque assim, o glúten, as pessoas falam, nossa, mas tem proteína no pão? Tem, o glúten é a proteína do pão. Ah, Então, o glúten assim, é a proteína. E qual que é a função do glúten no pão? a função dele é dar elasticidade, dar volume no pão. Esse é o maior desafio em você fazer pão sem glúten, porque o Deixar ele glúten macio. não deixar macio e deixar ele crescer, né? Ele expandir. Um exemplo bom, eu lembro que quando eu estava estudando na Le Cordon Bleu, um professor falou assim: vocês querem ver o que é o glúten? E ainda nem tinha essa história de intolerância nem nada. Ele pegou Aham. o glúten, molhou com água, molhou. Depois ele fez uma bolinha e colocou no forno. Ficou como um biscoito de polvilho gigante. Então, assim, essa é a função do glúten, de expandir, de dar elasticidade, de dar essa maciez para o pão, né? Então, por isso que quando a gente vai fazer, às vezes, um pão, inicialmente, quando a gente vai fazer um pão sem glúten, ele é um pão mais bolo, porque ele não tem essa estrutura. As farinhas sem glúten não têm essa estrutura, né? Então, a gente precisa usar mais um monte de mistura de farinha para tentar, e gomas, para tentar chegar numa textura parecida com o pão com glúten, Ah, né? que interessante. E esse artigo fala isso, que talvez para compensar essa falta de glúten, as indústrias alimentícias tenham que modificar os seus alimentos, ou seja, processá-los mais ainda para poder compensar a falta de um alimento um alimento não, de uma parte do trigo, ou como você disse, das gramíneas, que são fundamentais, fazem parte daquela estrutura, né? É exatamente isso. Então, quando você substitui um pão com glúten por sem glúten, você vai estar fazendo um bom negócio se esse pão sem glúten for um pão que tem dentro dele, dentro dessa estrutura de farinha, dentro desse mix de farinha, uma farinha de oleaginosa, ou uma farinha de grão de bico, ou uma farinha TEF, né? Que são farinhas Que é farinha nutritivas. TEF? É uma farinha que tem. Eu vou buscar aqui, mas é uma das farinhas consideradas nutritivas. Se eu não me engano, é de sorgo. Eu preciso só buscar a tradução. Ah, não, Traduzindo, relaxa. traduzindo, acho que é a nossa farinha de sorgo, tá? Aham. Então, assim, são farinhas nutritivas. É a mesma coisa de comer um pão. Se você vai comer um pão branco e você vai comer um pão integral, Uhum, né? uhum. Escolhas dentro desse caminho. Então, quando você troca, as farinhas brancas sem glúten são tão pobres em nutrientes quanto uma farinha de trigo branca. Uhum, uhum. Faz E também sentido. tem alto índice glicêmico, né? Elas também elevam o seu nível de açúcar no sangue da mesma forma que. E aí, sim, se você não gasta, você reserva, né? O seu organismo faz uma reserva daquilo. Então, a gente até fez uma enquete na Chef Paula Machuca nesses últimos 2 dias falando disso, né? Qual é a verdade, né, de que o glúten engorda, de que o glúten faz mal ou ele pode fazer mal? É o pode fazer mal, né? Ele não necessariamente faz mal para todo mundo. Se você tem uma condição, ele faz. Caso contrário, não. E a mesma coisa no sem glúten. Você pode escolher estar numa dieta sem glúten, mas assim, uma pessoa que não tem uma condição especial e começa a consumir produtos sem glúten, ela não permanece ali.
porque não é necessário para ela, né? Você pode fazer um alimento sem glúten, gostoso, saboroso, isso é muito, né, atingível hoje em dia. Mas a pessoa que faz essa troca, ela precisa estar ciente de que ela vai encontrar uma textura diferente, um sabor diferente. Não adianta ela achar que ela vai encontrar um pão, o mesmo sabor e a mesma textura em um pão sem glúten do que ela gostaria que fosse, entendeu? Como se fosse um pão com glúten. Isso não existe. Isso pode-se usar o mix de farinha que for. Vai ser não, o sabor do trigo tem um estudo que está rolando desde 2017 de cientistas feministas nos Estados Unidos e na Espanha, onde elas estão tentando, eu não vou saber falar profundamente desse assunto, mas assim, elas estão tentando fazer a quebra das moléculas do glúten dentro da farinha de trigo para fazer uma farinha de trigo sem glúten. Qual vai ser o outcome disso? Eu não faço a menor ideia, porque Mas se elas tira o têm. glúten da farinha, Mas esse estudo deve ter algum desfecho aí, final, o que que é? Emagrecimento? Qual será? Porque não, fazer por fazer eu acredito que seja, talvez por uma questão de emagrecimento, e também o sabor dos gramíneas, né, que tem o glúten, elas são farinhas mais saborosas, né? Então, talvez a gente consiga trazer um pouco mais de sabor também para o pão, porque a gente fala assim, é fácil a gente dizer que não faz mal quando a gente não tem essa condição, né? Eu tenho uma prima que é celíaca e assim, poder fornecer para essas pessoas, né, um pão bom, gostoso. gostoso, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas poder prover isso para quem não pode, nossa, É é uma satisfação enorme. total. Paulo, meu pai fez uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber o que é o bromato e saber se é usado até hoje na confecção de pães. Eu não vou saber falar profundamente sobre o bromato, mas eu sei que ele sim está presente na maior parte das padarias e do mundo da panificação, especialmente quando a gente fala de padarias e padaria artesanal, as duas, qual que é a diferença? Quando se fala de uma Quantidade. padaria, exatamente, Larga quantidade. Quando escala. você tem quantidade, você precisa de produção, você precisa otimizar a sua produção. Então, assim, eu já trabalhei em empresas muito grandes e já trabalhei em empresas artesanais na área de panificação e confeitaria. A diferença delas é a escolha da matéria-prima, a execução e o tempo, né? Então, assim, uma padaria que tem grande volume, ele não vai. Existem mix prontos de 25, 50 quilos, onde lá você só mistura, por exemplo, tem mistura pronta de pão francês. Nessa mistura de pão francês você coloca água. E Só lá já tem aí lá você já tem a farinha, já tem o sal, já o tem conservante. o fermento, o conservante, o antiumectante e todos os antes que a gente sabe que existem nesses pães. E o bromato é um deles. O que, que o bromato faz? Quando você compra um pãozinho na padaria, um pão francês, quanto mais oco e crocante ele for, mais bromato ele tem. Ou Do jeito seja, que você mais. gosta, né, pai? Agora, se o pão for, né, macio, tem miolo macio e tiver uma casquinha crocante, ele tem menos bromato, mas um pão mais oco e cheio de casquinha e mais sequinho, ele está repleto de bromato. E o bromato não é algo que faz bem para a nossa saúde, né? Bromato, para mim, né, eu acho que soa como um ácido, por conta dessa terminação ato. Oi, É, Patrícia, você também? O Rodrigo, bromato deve ser um ácido, né? E, e por esse motivo deve ser um ótimo conservante. e quanto mais, na verdade, quanto mais sequinho o pão fica, mais tempo ele dura também. Aí entra a fermentação natural. Uma padaria artesanal, né, quando a gente fala de fermentação natural, o pão vai durar, o pão da padaria, que a gente compra, o pãozinho francês, no dia seguinte ele está molinho, no terceiro dia ele está molinho, no quarto, quinto dia ele começa a ficar sequinho, né?
O pão de fermentação natural, ele dura mais tempo sem criar bolor, mas ele tem uma durabilidade maior se você coloca no freezer ou na geladeira. Por quê? E a Ótima tendência, dica. o pão, ele vai perdendo água, ele vai perdendo a umidade dele desde o momento em que você faz a mistura da água com a massa, né? Desde o início, você está batendo, você está fermentando, ele está perdendo Vai umidade evaporando. e vai evaporando. E isso continua até ele ressecar. Então, por isso que existem os umectantes para fazer com que ele tenha um tempo de prateleira maior. Agora, você fala assim, a gente come um pão, né, sem conservante, feito de fermentação natural, que dura 7 dias. O pão do supermercado dura Um um mês. mês. Um Um mês. E mês. isso Imagina já é a a quantidade, resposta de um pão ruim. imagina a quantidade de química que existe. Se a gente lê o rótulo, há muito tempo eu leio o rótulo de tudo que eu compro, né? Então, assim, quando a gente lê o rótulo, a gente assusta, porque tem lá os primeiros 5 ingredientes, a gente fala assim, nossa, eu sei, os outros 10 a gente não faz a menor ideia do Sabe? que seja, você tem que pesquisar para saber o que é, né? Exatamente. Meu pai falou aqui, então o bromato é um vilão. O bromato é um vilão. É um vilão, ele é um vilão, sim. A Renata Bueno 81 falou, não gosto de pão assim, adoro um miolo. Acho que é o pão que ele é oco por dentro e bem crocante. E a gente acostumou também com isso, né? Agora, de alguns, acho que de alguns poucos anos para cá, é que começou a voltar, né? A gente a tentar criar hábitos novamente dos nossos avós, né? De que o mais natural possível é o melhor para a gente. Mas, assim, a gente também vive num mundo corrido, numa correria danada. Às vezes você eu acho que é essa a questão. Não é a escolha, mas assim, essa escolha não pode ser a regra, ela tem que ser exceção, né? Se você pode comprar um pão melhor, um pão de fermentação natural, que comprando um pão artesanal, você ajuda a economia local, você ajuda o mercado de microempreendedores, que é o que mais gera renda no nosso país, né? Então, assim, Total. são tantos outros os benefícios que, né, quando você mexe com a sua comunidade local, né, não é só você estar se fazendo bem, você diminui a força das grandes empresas. Mas a correria do dia a dia que a gente vive faz com que a gente, de vez em quando, precise ir lá e pegar aquele pãozinho do supermercado e comer. Só que aí come sem culpa, não come com culpa, porque se comer com culpa vai fazer mais mal. A Débora falou a mesma coisa. Gente, o dia que comer uma comida processada, não tão saudável, não fica se matando de culpa. Ingira com amorosidade. Porque o pãozinho da Aceita, padaria é aquele é o gostoso também. momento. É gostoso. A gente não precisa eliminar ele da nossa vida, né? A gente só precisa ponderar, né? O Sim, quanto a gente sim. come daquele alimento. É isso. E, na verdade, a gente fala assim, você fala assim, mas ela faz pães e bolos e tá falando pra gente comer comida natural. É o que eu ia colocar agora. Eu acho que, assim, a base da nossa alimentação é o real food, É real né? O food. pão, o bolo é a cereja do bolo, né? Não é para ser o prato principal. Sim, Então, sim. é aí que eu acho que está a diferença, a gente tentar encontrar o equilíbrio nesse meio do caminho, né? Ô, Paula, para a gente entrar nessa parte de fermentação, o que está vindo na minha cabeça é exatamente isso que você acabou de falar. Hoje a gente está nessa onda do real food, de voltar a ter hábitos como os dos nossos avós. A gente, É, com essa modernidade, com essa onda da comida processada, a gente afastou um pouco, essa geração afastou um pouco da geração dos nossos avós, mas ainda é uma geração recente que a gente ainda tem memória. Então, eu acho isso muito positivo que a gente tem uma referência de comida. Principalmente a gente que veio de uma cidade do interior, eu acho que a gente é, teve muito acesso à feira. A minha mãe é do sul de Minas, então a gente teve acesso à roça, a gente ainda tem acesso à roça. Então, isso é realmente hoje muito. A gente entende que hoje é muito privilégio. Mas falando em pão, quando. Isso eu falei nas outras lives também.
Eu sou, assim, tarada por comida. Eu gosto de comida. Eu me realizo comendo tudo. Eu gosto muito, entendeu? E eu nunca, apesar de sempre ter lutado com o meu peso, eu nunca fui adepta a nenhuma dieta. Porque para mim nunca fez sentido. Sempre teve essa desconexão. Então, quando entrou nessa onda das dietas cetogênicas, eu já tinha feito fisioterapia, apesar de eu não, né, assim, eu estudei a fisiologia, mas não fui tão a fundo assim. Eu sabia que, poxa, a gente precisa do carboidrato para poder queimar gordura, a gente precisa do carboidrato para poder gerar energia. E não só eu sabia isso porque eu tinha estudado, mas porque eu sentia de quando começava essa coisa de redução de calorias, comer 1.200 calorias, eu começava a tremer, eu me sentia fraca, eu achava que eu ia desmaiar, literalmente. E vinha com essa história da restrição de carboidratos. Então, tira a batata, batata doce, polvilho e o pão, o pão, o pão. E sempre, Paula, sempre ficou na minha cabeça. Inclusive, uma amiga minha falou assim: mas lá nos tempos passados, as pessoas não precisavam do pão, elas só comiam carne. Eu falei: você pirou? O pão, ele deve ser um dos alimentos. Tudo bem, a carne sempre teve disponível. O homem das cavernas realmente ingeria carne, muita carne. Mas o Paulo, o pão foi um dos primeiros alimentos a existirem depois que existiu o fogo. A gente está falando de um alimento antiquíssimo. Tem indícios do primeiro pão de, se eu não me engano, 3.700 anos antes de Cristo, para você ter uma ideia. Então, e a gente foi num restaurante marroquino, que a gente agora tá nessa onda de também experimentar comidas do mundo inteiro, entendeu? E aqui em Toronto tem muita diversidade de cultura. E a comida, o prato principal que eu comi, e olha que eu não sou muito chegada nessa coisa do doce com salgado. Eu comi lamb, que carneiro? Ovelha? O que é o lamb? Lamb, enfim. É carneiro. Carneiro com ameixa e aquele caldo bem concentrado, com aquelas especiarias, porque era marroquino. E sabe qual era o acompanhante? Pão. Pão caseiro. Pão. Assim, eu não sei, eu já tô até salivando, eu não sei explicar a gostosura que era aquela comida, gente. E aí, a sobremesa era uma massa filo, que é essa massa folhada, com frango, porque era meio adocicado por fora. É um negócio super estranho de aceitar, mas eu não vejo a hora de comer de novo. Aí a gente fala também do pairing food, né? Aí entra a ciência a combinação. também. A combinação. Na verdade, assim, as pessoas falam, isso combina com isso porque você experimenta. Não. Existe ciência por trás do pairing food. Na verdade, por exemplo, as moléculas que tem... A ameixa tem moléculas, várias moléculas, né, que fazem parte da estrutura dela. O lamb também, o carneiro. Em algum momento ali, identificaram a mesma molécula que tem aqui e tem aqui. Então, quando existem essas duas moléculas iguais, né, que às vezes você encontra na pera, às vezes, por isso que às vezes vem as combinações exóticas, você fala, nossa, mas como isso combina com aquilo? Porque risoto de pera com queijo brie, com queijo gorgonzola. Porque eles compartilham alguma molécula que é a mesma. Então, que é a mesma. Então, as outras todas vão entrar em harmonia quando você consumir aquele alimento junto, né? Então, é muito engraçado, porque, assim, é uma das ciências mais complicadas é o pairing food, porque você precisa realmente pegar o binóculo e entrar no mundo das moléculas para tentar entender o que combina com o que. A gente vai pelo tato, a gente vai pelo cheiro, mas existe ciência por trás. Mas, Paula, a questão também que eu trouxe, assim, eu experimentei uma comida marroquina que até hoje é muito tradicional. Não tem tanta influência do americano. Porque o americano trouxe muito essa questão do processado, do ser mais rápido, para a mulher não ficar na cozinha, né? E até hoje é o pão que faz parte do complemento. Sabe? E aí, quando você vê pessoas, a característica do marroquino não é o gordo.
A característica de um francês que come muito croissant com manteiga não são de pessoas gordas. E aí, na minha cabeça, não faz sentido o lance da dieta cetogênica. E aí eu também fui estudar filosofia do alimento, e a gente falava muito disso. E um cara chamado Michael. Como que é o nome dele? Não é Michael Powell. Michael Powell é a rua que eu moro. Esqueci. Michael Pollan. Ele fala isso, que ele acredita que as pessoas que sejam celíacas, se elas ingerirem pães de fermentação natural com uma farinha menos processada, que é essa que a gente compra no mercado, porque infelizmente a gente já não tem mais o acesso à farinha que foi lá no moinho. Também ninguém vai ter tempo de moer a farinha, né? Até tem algumas empresas fazendo É, isso hoje. que ele Tem. acredita que as pessoas que são intolerantes, que são celíacas, que têm alergia, que fica com o intestino irritado por conta desses componentes, que talvez elas não ficassem, que talvez esse número aumentado de doenças tenha surgido por conta de todo esse processamento. Faz sentido isso para você? Faz bastante sentido, porque é exatamente isso que você falou, né? Quando a gente fala de fermentação natural, que era o pão, né, que a gente fala que Jesus Cristo comia, né, lá atrás, era isso, esqueceram uma massa de pão do lado de fora, fermentou, cresceu, colocaram no forno e aquilo virou um alimento. Nesse processo de fermentação, como não existe nenhum acelerador de fermentação, dentro desse processo de fermentação natural, existe uma proliferação de bactérias extremamente benéficas para o nosso organismo. Dentro desse processo longo de formação, de fermentação, também existe a produção do ácido cético, que é o que dá aquele gostinho mais azedinho. Quanto mais tempo, que é o sour, né? Que quanto mais tempo o pão fermenta, mais ele desenvolve aquele saborzinho azedo, né? Então, assim, sendo um pão de longa fermentação, ele libera, né, o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é a mesma coisa, lentamente durante todo o processo, né, o mínimo de um pão de fermentação natural são 5, 6 horas. Mas há lugares que fazem 24, 48. Eu já vi pães de 3 dias sendo Como que fermentados. você faz os seus? Porque eu lembro que São quando eu encomendei para o meu pai, tinha um tempo, né? Era o mínimo, na verdade, é o mínimo de 24 horas fermentando, né? A frio. Então, assim, na verdade, a fermentação começa a frio, porque, na verdade, a fermentação ela se inicia quando você fez a mistura com o fermento. Se você só colocar a farinha e a água, não, né? Que é a autólise que a gente chama. Aí, quando você adiciona o fermento, o processo de fermentação já começou ali. E aí, a vantagem de você fazer a longa fermentação e retardar ainda mais a fermentação com o pão, deixando ele ser fermentado na geladeira, né, ou numa temperatura controlada, mais baixa, você faz com que essas bactérias se proliferem, com que o dióxido de carbono seja liberado lentamente, o que não causa aquele estufamento depois que você come o pão, aquela sensação de que a gente fala que o problema é o glúten, mas na verdade o problema é o processo todo, né? Porque se você pode comer um pão de fermentação natural, que o diabético pode consumir, com cautela, obviamente, né? Que até uma pessoa intolerante ao glúten também poderia consumir, não um celíaco, né? Um celíaco é alergia, é um caso um pouco mais grave. Mas talvez, cada caso precisa consultar seu médico e nutricionista, né? E aí existe esse processo que faz com que o pão tenha mais nutrientes, tenha bactérias benéficas, que não causam disfunção no trato intestinal, né? Pode, eventualmente, ser consumido por diabéticos e pessoas intolerantes ao glúten ou ao trigo. E, além disso, dizem também que estão estudando mais a fundo e dizendo que pode, inclusive, haver a liberação de antioxidantes que combatem os radicais livres. Ou seja,
Agora, se a gente pode comer um pão de fermentação natural, o intolerante pode comer, um diabético pode comer, porque não é o glúten o problema, é o processo. O erro está no processo, como ele é manipulado, o processo de como ele é feito. Porque, na verdade, o fermento, mesmo você usando um fermento de padaria, você pode retardar. Inclusive, os pães que a Lepina faz, até os pães com fermento de padaria, a gente desacelera a fermentação, a gente usa farinha orgânica e desacelera o processo de fermentação também a frio. Ou seja, eles também levavam 24 horas para fermentar. Ou seja, você elimina todo aquele processo que faria mal para o organismo, mesmo num pão com fermento químico. Até assim dá para fazer. Que interessante. Ah, tem alguns comentários aqui. A Patrícia, eu vi aqui, ó. Mas eu queria comer bolo todo dia. Bolo é vida. Ai, bolo Mas quentinho. quem não Né, quer? mãe? Um bolo quentinho com sorvete em cima? Fala. Não, um bolo quentinho, uma manteiga e um café. Ai, pronto. Eu não... Ai, cara, não sei. Você lembra da Karina, Paula? A Karina também é amiga de Infinito. Infinito. Ela falou assim: É, muito verdade isso, amiga. Eu sou intolerante a glúten e quando como com fermentação natural não passo mal. Aí meu pai, bom mesmo é o sourdough com manteiga. é verdade. Eu também sou fã do sourdough, até daquele azedinho. Aquele azedinho faz a diferença. É, fazer uma brusqueta assim com sourdough, né? Fica uma delícia. E você acabou de dar uma dica muito boa, porque já que é um pão que não tem um tempo de prateleira, vamos dizer assim, muito longo, você consegue fracionar, se for um pão grande, você é uma pessoa sozinha, você fraciona e congela. Fraciona, congela. Os pães congelados, se você já deixa congelado eles em fatias, né? A gente fala isso até para os clientes. Seja ele qual for, pão com glúten ou pão sem glúten. Fatia, coloca no congelador. Você não precisa descongelar a fatia. A fatia pode ir direto na torradeira ou direto no forno, né? Só se você for fazer um pão na chapa, aí você precisa que ele descongele. Mas assim, é prático, é fácil e você come um pão como se ele tivesse praticamente feito no dia. A gente toma esse cuidado de congelar ele no dia em que você comprou, foi feito, enfim. E coloca como? Coloca num saquinho, tem que ser, porque não, né, não pode ficar aberto, porque senão ele vai perder mais água, não tem isso? É, exatamente, ele vai perder um pouco também, mas ele vai perder menos. Então seriam aqueles, pode ser aqueles saquinhos de Ziploc ou aqueles de plástico próprios para freezer. Se for aqueles muito fininhos, coloca dois, três. Se não compra um mais grossinho que pode ir ao freezer, ele se mantém por até 3 meses Eu ia tranquilamente. perguntar Ninguém isso. vai esperar 3 meses para comer o pão, mas a gente Aí, sabe que Paulo, se se ficar lá, prepare. Meu pai vai se começar a ficar lá encomendar. depois de 3 meses está tudo certo também. Entendi. E, Paulo, a gente está falando de pão, pão, glúten, mas a gente está falando de farinha no geral. Os bolos, a gente tem o mesmo pensamento com os bolos? Vale o mesmo pensamento? Elasticidade, crescer a farinha sem mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. A questão dos bolos é que tem a questão do açúcar, né? E às vezes vai o leite também aí, na verdade, mas aí é um assunto para uma, acho que para uma outra live, porque daí a gente vai falar de intolerância à lactose ou à caseína, né? Que aí é a mesma coisa. Intolerante à lactose é uma coisa, intolerante à caseína é a proteína do leite, é outra coisa, né? Ou Hum. o ovo, que o ovo, a pessoa pode ser intolerante à clara do ovo ou à gema do ovo, ou os dois, né? Que foi o que eu comentei com você, que na verdade a linha Equilibrium da Lepina surgiu, porque a É, minha sobrinha, ela com 6 meses de idade, um mês antes de eu ir fazer o curso, a gente descobriu que ela era alérgica à proteína do ovo e à caseína, que é a proteína do do leite. leite, ou seja, tudo tem ovo e leite. Tudo tem ovo e leite. Então, quem é intolerante à lactose pode consumir o leite sem lactose, o requeijão sem lactose, que é do leite de vaca. Mas quem é intolerante ou tem alergia à caseína não pode comer nada de origem animal, nem manteiga, nem o leite sem lactose, porque a caseína ela é presente no leite, mesmo no leite sem lactose, né?
Então tem que ser leite vegetal, tem que ser leite de coco, tem que ser leite de amêndoas, tem que ser leite de... Então, Soja. o leque é de soja, leite vegetal, de uma maneira geral, né? O leque fica bem menor para quem tem. Mas hoje a gente também tem muitas possibilidades de desenvolver receitas, né? Todos os bolos da Lepinar são feitos com leite vegetal e o sabor deles é a mesma coisa do que um bolo feito com leite, né? Então, o bolo é muito fácil de você fazer essa transformação. O pão é um pouquinho mais complicado. Paula, quando você falou do bolo, já veio na minha cabeça um bolo de chocolate que você postou, que era parecia que era um chocolate inteiro com uma calda assim, que eu fiquei, meu Deus do Então, céu. é possível comer gostoso hoje, é possível comer com prazer também com produtos, né, que são isentos de glúten e isentos de lactose ou de leite. Graças a Deus existe essa possibilidade, existe a Total. ciência para ajudar a gente a fazer todas essas misturas, né, e poder proporcionar um pouquinho de prazer, porque quando a gente come, a gente tem que ter prazer, né? Tem que ter prazer, com certeza. A Neidinha, ela é também uma cozinheira de mão cheia, adora a cozinha. Ela falou, podemos fazer os bolos com frutas, substituindo o leite, Também, né? também. Olha, o Cópio entrou. Oi, Cópio! Quanto tempo! Que legal. Nossa, É, pois é. eu estava com uma pergunta aqui na minha ponta da língua e me escapou. O que que era mesmo? Outro assunto que acho que a gente está falando de pão, né? Tem glúten, com glúten e as farinhas. Você tocou no assunto de Farinha. farinhas. Então, acho que assim, uma das coisas que, assim, a gente não pode afirmar isso, né? Mas assim, as farinhas que existem no mercado hoje são farinhas que passam por processo químico absurdo, né? Onde eles depositam lá inúmeras substâncias que são maléficas para o nosso organismo. Então, assim, até onde o glúten é o vilão, ou todo o resto que contém naquela farinha junto com o glúten proporciona um mal-estar ou alguma coisa nesse sentido. Então, comprar uma farinha com procedência orgânica ou de um moinho mais artesanal faz com que você tenha acesso a uma farinha de qualidade maior, que vai ter uma durabilidade menor de prateleira também, mas Congela. compre em menor quantidade, né? Eu acho que essa coisa a farinha, na verdade, a gente não pode congelar, né? A farinha de trigo é um Ah, tá, mas pouquinho tô mais pensando complicada. no alimento, entendi. Mas o alimento feito, sim, você pode, né? Mas aí a gente entra na questão né, compra menos, consome menos, para ter menos desperdício também, a gente gera menos lixo, né? Então tem todo esse contexto que a gente pode. E escutar o nosso corpo, a gente falou disso tanto, né? Escutar o Falamos. nosso corpo, porque às vezes a gente come algum alimento, a gente sente uma dor de cabeça, a gente come um alimento, dá uma dor de barriga, a gente come um alimento e você fica com mal-estar. Então presta atenção, né? Existem, se for numa nutricionista hoje, tem testes para fazer se você é alérgica a praticamente tudo, né? E a gente geralmente vai ser alérgico a alguma coisa, ver o quanto a gente também dá de importância para isso, né? Paula, é muito interessante você estar falando isso, porque, que nem eu falei, né? Eu venho de uma sequência de lives relacionadas com alimentação. Então, o primeiro foi com uma nutricionista, semana passada foi com a Débora e hoje com você. Vocês três estão falando a mesma coisa. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que realmente reforçar. A questão de usar o alimento para você se auto-perceber, quer dizer, não usar o alimento, mas quando você estiver digerindo, você perceber o que que esse alimento está fazendo com você, qual que é a sua relação com o seu alimento. E a Débora ainda chamou a atenção muito para isso ontem, e eu já vivi isso várias vezes, já vi pessoas fazendo isso. Assim, a pessoa come, eu tô com azia. Ah, mas já tem uma pastilhinha, porque já está tão acostumado, tipo, se acostumou com o ruim, entendeu? E aí trata só o sintoma, mas não refletiu que existe algo que está fazendo mal e que não é normal fazer mal. E se está fazendo mal mesmo, né? Porque você está É, deixando de absorver nutrientes que o seu corpo deveria absorver, né? Você, enfim, aí é buscar um médico, buscar uma nutricionista para tentar entender o que está acontecendo com
corpo, né, em relação àquele determinado alimento. E se precisar eliminar, elimina. No caso da minha sobrinha, foi feita uma exclusão de 3 anos, completa. Ela não podia consumir absolutamente nada, nem traços, de nada. E ela está curada. É, Hoje porque o ela corpo vai ficando mais fortinho também, né? ele responde. Aí, aos poucos, foi feito um acompanhamento com uma nutricionista, e aos poucos você vai reintroduzindo aquele tipo de alimento e o seu organismo aceita. Vai Em alguns desafiando. casos, não, mas na maior parte dos casos, a resposta é positiva, né? É, Você consegue voltar a ter uma alimentação abrangente normal. sim. Paula, mas eu lembrei, quando você falou das farinhas, era isso que eu estava pensando. A gente aqui está falando bastante da farinha de trigo. Você falou que as gramíneas, em geral, elas têm glúten. O que que entraria? Porque a gente hoje ouve falar muito no pão de centeio, no pão de cevada, mas eles ainda não são tão populares igual a farinha de trigo. E a impressão que eu tenho é que esse tipo de farinha, de centeio, de cevada, eles são menos processados do que a farinha de trigo. São. Eles Então, são mais saudáveis, são menos processados, eles também contêm o glúten, mas eles são grãos, como eles são grãos mais integrais, eles são grãos mais pesados. E aí não cai ao paladar do brasileiro, né? A gente tem, por exemplo, na Alemanha, na França, o consumo dessas gramíneas é muito comum, né? Até na fermentação natural ou não. Mas porque eles são pães, eles proporcionam pães mais densos, mais pesados, e aí não cai ao paladar da maior parte das pessoas. Agora, a gente falando de paladar, né? Acho que quando a gente fala assim, a gente está buscando nutrição, né? É importante que a gente também busque farinhas mais saudáveis. Você pode fazer uma mistura da farinha de trigo com a de centeio, ou sim. adicionar um pouquinho da cevada. A cevada também tem bastante gente que é intolerante ou né, tem alergia à cevada. Tem um grupo grande até. Mas, assim, se você faz uma mescla dessas farinhas, você consegue ter um pão mais saudável, que não é unicamente, né, só a farinha branca, sem valor nutricional agregado nele. Você falou da cevada, né? Tem bastante gente que tem alergia, intolerância à cevada. Eu falei, pô, o brasileiro, tanto que bebe cerveja. Eu não sei da onde. Eu não sei da onde. Não sei da onde. Aham. Mas assim, a questão do paladar, eu acho que a gente se acostuma. Eu acho que se a gente se propõe a comer um alimento, né, com valor nutricional maior, porque a gente sabe que vai fazer bem, nem que você tomar café com açúcar ou sem açúcar. Eu não tomo café, mas eu tava falando isso. Meu pai tá aqui. Meu pai tá tentando, tem 2 meses que ele está tentando tomar o café sem açúcar. Falou que ainda é muito difícil, mas ele já percebeu que se ele coloca uma canela, melhora. Uma canela em pó. Tá vendo? Uma canela, baunilha. Então, assim, a Isso. baunilha, ela adocica sem adoçar, né? Eu brinco Aí, que ela pare. tem. E eu acho que é isso, na verdade, é como se a gente. Só que a gente precisa limpar o nosso paladar, né? Então, quando a gente limpa o paladar, ele se acostuma com aquela nova. E depois você não consegue mais Lá, meu voltar. pai, Às estou vezes, lutando. mas é isso, é buscar outras formas, né? E se quer adoçar, tem outras formas de colocar um xilitol, um eritritol, né? Ou um agave, ou um melado, enfim, tem outras que é açúcar também, mas se a ideia é eliminar o açúcar, existe também outras, muitas formas, mas a adaptação do paladar é precisa. A gente precisa ser persistente para que o nosso paladar aceite aquele novo modo de se alimentar, Olha, né? se Isso tem uma serve para quem coisa. está fazendo a transição de sem glúten, de com glúten para sem glúten também, né? Porque a pessoa às vezes come e fala assim, não era esse pão que eu estava querendo. Não é o pão que você está querendo, não é o pão sem glúten, é outro pão, É, né? se tem uma coisa que eu posso falar que eu sou muito boa, é de adaptação de paladar. Eu Olha, você tá falando da cevada? Aqui do lado tem um restaurante italiano e ele faz um risoto de cevada com, Ai, que com delícia. enroladinho de carne. É A vantagem de estar fora maravilhoso. do país é essa, né, Carly?
tem uma variedade tão grande, tão perto, né? De uma variedade de cultura, né? Para a Sim, gente experimentar, ainda mais no ramo alimentício. É eu bom. mando ver, mando ver. Tô falando de Ah, ver eu que eu também nem gosto gostava de doce com muito. salgado agora, porque quando me põe uma maçã na maionese ou uma uva passa na maionese, o que me vem é ódio. Entendeu? Jura? Eu Eu juro. adoro. Eu falo, eu vou morder, eu até lá, mesma cor, batata e maçã, tem a mesma cor. Eu dou uma mordida achando que é uma batata, vem aquele creque, aquele caldo da maçã. Nada a ver. Arroz à grega, por que que tacam aquelas uvas passas? Não tem nada a ver. Você E é do aí, time do odeio as uvas passas. Eu sou do time que ama. não, eu só gosto de uva passa no açaí porque ela congela e aí ela vira um chicletinho. Com palhinha. Aí eu gosto. Mas aí eu tô te falando, imagina, eu fui nesse restaurante marroquino e comi um carneiro com ameixas. Tipo, e que coisa mais maravilhosa. E agora o É, risoto de cevada. Então eu realmente experimento. tem que experimentar mesmo. Risoto de manga com parmesão é bom. Nunca comi, Paula. Você já comeu presunto de Parma com melão? É bom. Ou com figo? É bom. Bom, deixa quando eu Uma for aí a gente saladinha. faz. A minha mãe, mas eu adoro, eu adoro. Oi, Fer, Fernanda Mosconi tá aqui, ó, dando risada. Ai, que delícia! Um monte de gente da escola, um monte de amigo de infância, tudo junto. Falando isso, eu fiquei Oh, que sabendo que delícia! a Tati falou que mora no seu prédio. A gente era Pois um. é. Cara, como Não, a assim? Tati, a Tati tem foto dela também com eu. Eu coroando o Menino Jesus, ela coroando Nossa Senhora. Porque Ela mora. éramos nós Ela três que mora jogavam juntas. Gente. A Tati mora 6 andares aqui para baixo. A gente ainda não se encontrou, você acredita? Falta de vergonha nossa. Ah, não, gente, para. Falta de vergonha nossa. Agora todo mundo vacinado, não tem desculpa. Olha, quando eu for pro Brasil, a gente vai fazer um festival gastronômico. Eu não quero nem saber, mas a gente vai. Agora eu vou ter que comer Vai. assim. Porque a Tati também gosta de cozinhar. Ah, é? É, Olha, também gente, gosta. tá Ela, vendo? ela gosta da área de confeitaria. Tudo não, pra mim não dá. Eu gosto da comida que eu não, porque eu só vou tacando sem medida. O meu é assim, é no olho. Se eu tiver que pesar, balança, nossa, porque o meu tem que ter sempre um pouco pro santo, Ah, é sabe? isso aí. A cozinha quente é muito intuitiva, já a É, panificação e a confeitaria é mais exata. Mas também com o tempo ela pode se tornar intuitiva, viu? Hoje é, eu consigo, hoje eu consigo brincar um pouquinho com os ingredientes sem ter que pesar, sabe? Na textura você consegue saber se aquilo ali vai ficar mais isso, porque a gente precisa entender o que é cada ingrediente, né? Quando a gente fala de substituição, por exemplo, né? A gente vai substituir as farinhas com glúten pelas farinhas sem glúten. Você tem, ou a gordura, né? Você precisa entender o quanto de carboidrato, proteína existe naquele ingrediente para você substituir por outro que tem a mesma ou parecida quantidade de gordura, de proteína, de carboidratos, porque aí você consegue fazer, né, o equilíbrio. E você aí, viu? quando a gente vai na intuição, a gente não precisa, a gente não faz isso, mas a gente vai na textura, a gente vai mexendo, a gente vai misturando e só, acho que aqui dá. Geralmente funciona, mas às vezes dá errado. Pra mim não dá certo. Esse dia eu fui fazer um bolo de banana, tinha farinha de amêndoas, que é mais oleosa, mas quanto que é? É uma xícara da de trigo, vai uma xícara da de farinha. Aí você teria que Ficou nota balancear a 6, eu conta. acho, o bolo. Ficou nota 6, vai. Ficou assim, a gente comeu, óbvio que rola o açúcar, mas não ficou Sim. bom, não. Ficou uma coisa batumada, entendeu? Ele dá uma soladinha, né? Não Um deu pouquinho certo. mais de ovo poderia resolver, Ah, porque o então, mas ovo dá ficou, um. ficou parecendo um pudim. Ficou um pudim. Ah, mas pudim é bom também. Ah, hum, acho que precisa de um. Substituir ela, só fazer assim, uma dessa para aquela, geralmente não funciona. Geralmente. Às vezes dá certo, mas às vezes, na maioria das vezes não. Aham, não deu. Não deu. Ai, Paula, gente, que papo bom. Olha,
Já Foi. assim, a live voou. Como que foi sua primeira live? Foi muito sofrida? Nossa, eu tava nervosa, viu? Vou Mas falar pra nem é você que eu tudo tava isso, é? nervosa. Aí eu parei de tremer acho que no meio da live. Tirando a parte que a gente não te via, né? Que a gente teve que entrar, é que acontece. Não, A mas foi Fernanda. ótimo, adorei. Só de conseguir ver você um pouquinho, conversar um pouquinho mais, né? É, gente, Foi uma olha, coisa muito legal. E divulgar um pouco de informação, que eu acho que é importante para todo mundo saber, é né? isso, Para a gente é isso. desmistificar essa coisa do vilão da vez, né? A gente precisa só ouvir, prestar atenção na gente, né? Para a gente saber se aquele tipo de alimento faz ou não mal para a gente. 100%. E o vilão da 100%. vez é excesso. Exato, E, na exatamente. verdade, nós sempre vamos cometer excesso. O importante é isso que você falou, tipo, a gente se auto-perceber e tentar retornar. Ele não tem que ser a cereja do bolo. O excesso não pode ser o todo dia. O excesso pode ser um dia ou outro. Agora, nunca mais comer um pão de padaria? Pô, você vai comer. E vai se deliciar com pão de padaria. Exato. Na hora que comer, se delicia, coma com prazer. Essa coisa de culpa depois que come não funciona. Faz mal pra gente. Faz É, mal para nossa psique, faz mal para o nosso corpo, né? Então, assim, aproveita, já que tá comendo, aproveita, depois você retoma, né? Tá o tudo negócio é bem. sempre retomar, né? O prazer, a memória afetiva que aquele momento proporciona, às vezes, do jantar com alguém, tudo isso, né, faz bem para a alma também. Porque comida é um meio social, né? A gente come, exatamente, a gente também come com a nossa alma. É. Paula, muito, muito obrigada. Essa live foi muito linda, muito saborosa, entendeu? Obrigada. Muito obrigada, viu, por você ter topado Eu essa que agradeço. experiência. Eu que E agradeço. obrigada por ter achado essa solução, a gente ter entrado no Lepinar. Agora, na hora que você fechar, se colocar salvar, salvar no celular, não sei, salva em algum lugar e daí você Tá tenta bom, me mandar para a gente não perder essa relíquia. Gente, tá bom. muito obrigada. Olha, a Silvia Muito obrigada, Se pessoal. Machuca, é sua irmã? É, Silvia, você não vai fugir de mim, viu? Você tá na minha mira. Uma fisioterapeuta veterinária? Não, a gente vai precisar conversar. Não fuja tá de na mira. mim. Não fuja de mim. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, pai, mãe, Obrigada, Neidinha, todos os gente. amigos que entraram. E aí a gente, na semana que vem, gente, a live vai ser na terça-feira, não vai ser na quinta, mas vai ser um assunto também interessante. Fisioterapia para tratar vertigem, tontura, sem usar tanto medicamento. Olha só, tem Que muita coisa que legal. nem eu que sou fisioterapeuta sabia. Tá bom? Gente, Olha lá, obrigada. Silvia, Obrigada, socorro. carinho. Não fuja de mim, Silvia. Obrigada, tia. Beijo. Beijo. Obrigada, Beijo, Paula. gente. Tchau. Tchau. Daqui a pouco eu te ligo para saber se deu certo, tá? Tá bom. Então desliga aí. Beijo, Cá. Beijo.